Olá família, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Camila Navas e hoje nós temos por pretensão conversar um pouquinho sobre alienação parental no contexto familiar. Então a gente vai analisar o que vem a ser a alienação parental. Eu não sei se vocês conhecem ou desconhecem esse termo, mas hoje nós iremos tirar algumas dúvidas, esclarecer e dispor alguns entendimentos com relação ao fenômeno. Haja vista que eu sou advogada de família e sucessões e eu estou constantemente em estudo do contexto familiar, porque eu acredito que quando nós temos uma família mais amistosa, mais amável, mais aconchegante, uma família mais alicerçada, isso faz com que as pessoas venham se desenvolver, que o indivíduo, enquanto pessoa, venha se desenvolver melhor. Então aqui no canal nós conversamos sobre família, o dia a dia da família, o que a comunidade científica vem estudando com respeito à família e o estudo do direito de família. Então aqui a gente pensa que família não se restringe somente ao direito, família é mais amplo, apesar do direito ser importante, o direito não é a única vertente no qual a família está inserida. Então aqui nós vamos analisar um pouquinho o que vem ser a alienação parental, esse fenômeno que vem se fazendo tão presente no seio familiar. Então primeiramente nós vamos analisar que no contexto familiar nós podemos ver vem ocorrendo algumas mudanças da estrutura da família. Isso não iniciou este ano passado. Essa mudança da estrutura familiar, ela vem ocorrendo no decorrer dos anos. Haja vista que atualmente nós temos família que nem sempre é composta por homem, mulher e filho. Às vezes a gente tem uma família onde são o tio, o avô e o neto, o sobrinho, o primo, conhecido e mais o avô. Então a gente tem um contexto familiar que nem sempre vai ser composto por pai, mãe e filho, mas aqui a gente vai tomar o sentido tradicional para dispor que alienação parental é quando daquela pessoa que é responsável pela criança, ela tenta de todas as formas denegrir a imagem do outro, porque para uma criança ser educada, para ter toda uma estrutura, para ter uma autoestima, para conseguir se desenvolver, é preciso que ela tenha todo um aparato, pessoas que apoiem essa criança. Isso é muito importante para o desenvolvimento do menor. Então a gente vem pensar alienação parental para iniciar. Alienação parental, ela tem uma influência com o grande número de divórcios que vem ocorrendo na sociedade. Haja vista que de 2022, 2023, nós temos de 30% a 40% dos casais que se casam, eles acabam por se divorciar. E em outros países, esse número vem ser maior ou menor, mas a gente sabe que no contexto mundial a alienação parental ela vem se fazendo bem presente, porque as pessoas casam, de repente não tem uma estrutura para ter um lar, para ter um convívio mais amistoso. As pessoas se ajuntam e tem um filho, e de repente, em meio a todo aquele conflito, todo aquele desentendimento naquele conjunto familiar, aí vem a ruptura, ou o divórcio, ou a separação, e uma pessoa magoada com a outra acha por bem tomar o filho somente para si. Então ela toma o filho como uma arma contra o outro. Então ela pega de repente e fala assim para a criança: olha filho, olha filha, seu pai ou sua mãe não cuida de você, seu pai e sua mãe te maltratou, descuidou, fez algumas coisas ruins para você. E perante todo esse cenário que o adulto responsável pela criança, o pai ou a mãe, vem construindo na mentalidade dessa criança, a criança de repente cria um medo de estar com outro pai. Então quando a gente tem que pensar nessa criança que é o menor que ainda está em desenvolvimento. Quando a gente pensa de repente numa criança que vive numa família que tem alto conflito, essa criança vai ter um pouquinho de dificuldade no desenvolvimento. Então desse constante conflito, desse constante litígio, que no direito a gente vai chamar as brigas, os conflitos de litígios. Esses constantes conflitos vão formar crianças que de repente têm uma dificuldade de convivência, uma dificuldade relacional. Então quando a gente pensa em alienação parental, a gente vai pensar em dois adultos, pai e mãe.
De repente, a mãe fica com a criança, porque nós sabemos que, segundo pesquisa, que a maior parte das crianças acabam ficando com a mãe. Aí essa mãe, de repente, magoada, ressentida com o término daquele relacionamento, ela vai trazer esse filho junto a ela, vai falar, não fica com seu pai, não fale com seu pai, porque seu pai é ruim. Então essa mãe, de repente, na pretensão de proteger essa criança, de repente, porque ela foi magoada com o término dessa relação, ela teve algumas dificuldades, algum conflito nessa relação, e ela não quer, de repente essa mãe não tem consciência do mal que faz ela, de repente, colocar esse filho contra o outro pai. Essa mãe, de repente, não tem um conhecimento muito alargado sobre o quanto é ruim, quanto é maléfico toda essa influência dela que ela tá fazendo para que essa criança não tenha contato com o outro pai. Então a gente precisa pensar na família no contexto geral, porque muitas vezes a gente analisa a casa do vizinho e sempre pensa, não, o vizinho não tá tendo conhecimento do que tá acontecendo, mas eu sei. Contudo, às vezes acontece no nosso convívio, no nosso contexto familiar, e às vezes a gente não se atenta, não presta atenção, não consegue ter conhecimento suficiente para afastar aquele mal do nosso contexto familiar. Então a pretensão aqui hoje é nos trazer o alerta a respeito da importância dessa criança ter convívio com os dois pais, porque quando um pai vai denigre o outro e essa criança de repente não quer estar na presença do outro pai, a gente vai ter um problema. E muitas vezes, às vezes a gente tem a comunidade científica, uma parte da comunidade científica e também o setor jurídico, algumas pessoas, alguns profissionais vão entender que esse conflito, uma vez que essa criança tomou para si que aquele pai, que o outro pai, a gente vai chamar o pai que fica com a criança como pai alienador, e o pai que não fica com a criança e de repente tem a sua imagem denegrida pelo outro, é o pai alienado. Então o pai alienante, que é o pai que está com a criança, e o pai alienado. Então o pai alienante, de repente, ele tem por pretensão ter o melhor para o filho, e ele não tem conhecimento que o fato dele estar denegrindo e falando muito mal do outro pai para a criança e tirando essa inocência, porque a criança, a princípio, o pai e a mãe são as pessoas no qual a criança tem o primeiro contato social da criança é com o pai e com a mãe. Então elas são as pessoas de referência para essa criança, e uma vez que essa criança entendeu que o outro pai não presta, porque tanto a pessoa que está cuidando dessa criança falou tanto que o outro pai não presta, que essa criança vai tomar essa verdade para si, e de repente ela vai ter medo do convívio com o outro. Contudo, em análise, nós podemos ver que isso não é benéfico para a criança. Então, alguns profissionais vai falar que quando essa criança toma tudo aquilo que o pai alienante falou sobre o outro pai, tudo de mal que ela falou, quando a criança toma para si, a criança seria uma criança que teria síndrome da alienação parental. Contudo, quando nós adotamos esse termo síndrome da alienação parental, isso é um termo médico, patológico. Então a gente tem que analisar no contexto geral, que aqui a gente vai ter um pai e uma mãe e uma criança. Então a gente vai ter uma triangulação. E por que em vez de o pai e a mãe que tem o problema, que o problema original surge do pai e da mãe? Então se esse pai e essa mãe não conseguem de repente verificar, tem dificuldade nesse convívio, por que a criança seria a pessoa que tem uma doença, que tem uma síndrome? Porque uma síndrome seria uma doença. Por que essa criança teria a doença se o problema original é do pai e da mãe? Então aqui surge um alerta. Será que o termo correto para nós empregarmos aqui seria síndrome da alienação parental ou alienação parental? Porque alienação parental, o termo fenômeno da alienação parental é um problema social. Haja vista que a família está com problema social, porque a família houve uma ruptura e a família não aceitou muito bem e está tentando afastar a criança de um dos pais. Então a gente tem, na verdade, um problema social. Então aqui, quando a gente traz para o nosso dia a dia,
Nós não podemos falar que a gente que temos uma síndrome da alienação parental, porque essa criança não ficou doente em decorrência desse convívio. E não tenhamos dúvidas que essa criança, de repente, vai ter alguns traumas em decorrência desse convívio com o pai e com a mãe, que estão em constante conflito, constantemente brigando, constantemente discutindo. Com certeza essa criança terá um problema. Só que essa criança não é uma doente por causa desse convívio. Então nós precisamos analisar e pensar como ser humano, sempre na pretensão de ter o melhor interesse dessa criança. Ou seja, que essa criança esteja bem, que essa criança seja feliz, que essa criança consiga se desenvolver. Porque se nós analisarmos a comunidade científica, a gente vai analisar uma francesa, uma psicóloga e psiquiatra francesa, Françoise Dalton. Ela fala assim que a criança sente as coisas desde muito nova. Porque eu não sei se você tem convívio com crianças, mas realmente isso é a realidade. Porque se você fala um pouquinho mais sério, mais rígido com a criança, ela já começa a chorar. Ou seja, apesar dela, pode ser que ela não esteja entendendo toda aquela palavra que você está dizendo, a forma como você se comunicou com ela fez com que ela chorasse, fez com que ela se sentisse mal. Porque quando você brinca com a criança, por que ela sorri? Porque ela entendeu, de repente, essa criança pode ser que ela não entenda as palavras, mas a forma, no contexto geral, a criança é muito presente. E essa psicanalista, ela vai falar assim, que a criança tem a própria linguagem. E muitas vezes a criança, de repente a criança é muito rebelde, a criança não está se posicionando bem perante a escola, perante a sociedade. Por quê? Ela está demonstrando para a sociedade que tem alguma coisa ruim, tem alguma coisa que não está bem no convívio social. Então, essa psicóloga, essa psiquiatra, ela analisa isso e ela fala para a gente a respeito disso. A psiquiatra francesa, Dalton, ela vai falar que a criança tem linguagem. E muitas vezes a gente vê crianças que de repente não estão se portando de maneira adequada. Ela está demonstrando, olha, adulto, olha, sociedade, presta atenção, tem alguma coisa aqui que não está bem. Então a gente precisa analisar e pensar em tudo isso, para onde a nossa sociedade está caminhando. Haja vista que a criança é o futuro da nossa sociedade. Então a gente sempre precisa ter o cuidado, um alerta, uma devida atenção com esse menor. Essa criança não fica doente em decorrência desse convívio. Nós temos certeza que ela terá alguns traumas, que ela terá alguma dificuldade no convívio em decorrência desses constantes conflitos. Contudo, ela não ficou doente. Então ela tem uma alienação parental dos pais, mas ela não tem uma síndrome da alienação parental. Então, gente, o assunto de hoje é isso. Nós tenhamos consciência a respeito da importância de termos um menor sempre sadio. Porque esse menor, por exemplo, o filho, ele precisa do pai e da mãe para a construção da sua personalidade, para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento. Porque o pai e a mãe, eles fazem parte dessa criança. Então a gente sempre tem que ter, quando a gente tem a condição de ter sempre o pai e a mãe junto com o menor, é o melhor dos mundos. Mas atenção, apesar de durante todo o vídeo nós termos alertado sobre a importância do convívio do pai, da mãe e da criança, de ter um convívio harmonioso entre esse conjunto familiar, apesar do pai e a mãe estarem separados, a importância dessa criança ter contato com a família, no sentido geral, da família alargada, é importante nós analisarmos que sempre existe algumas exceções, porque nós estamos falando de família, e cada família é muito particular, porque se essa família, de repente, contempla alguma exceção, como de repente essa criança foi abusada sexualmente, fisicamente, psicologicamente, é preciso que, primeiramente, seja tratado esse trauma familiar, para que então, caso seja possível, busque meios de reaproximação. Haja vista que nós estamos falando aqui de família e muito mais especificamente de alienação parental, no qual não é possível falar de alienação parental sem discorrer a respeito de outros temas a mais, sendo que aqui nós estamos falando de uma forma bem geral a respeito do fenômeno. Independente se o pai e a mãe eles estão divorciados, se eles estão separados, o que importa é que essa criança esteja bem, que essa criança esteja sendo bem tratada, esteja sendo bem cuidada.
Então, quando nós analisamos lá na frente, nós teremos um adulto sadio se ele teve um convívio, se ele teve a base familiar sadia. Então, atenção sempre ao melhor interesse do menor, atenção a ele, porque ele é um ser que ainda está em desenvolvimento. Essa criança ela ainda está construindo seus primeiros alicerces para a vida. Então, gente, fica hoje o comentário, todas essas observações que eu faço, porque eu tenho, assim, um super interesse pela área da família. Eu acho muito importante que nós tenhamos famílias sadias. Então, fica esse alerta. E se você gostou do assunto, do comentário, se você acredita que tem outras pessoas que poderão se beneficiar, se conhecerem mais a respeito do fenômeno, de tudo isso que eu falei aqui, compartilhe esse vídeo e estejam sempre atentos que nós estamos sempre conversando a respeito do melhor interesse dessa família, para que a família venha evoluir, que essa família venha crescer, que essa família venha ser sadia. Então nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.